E aí, tudo bem, pessoal? Sejam todos bem-vindos aqui no projeto Terra Oculta, em mais este vídeo aqui que nós estaremos respondendo na parte 2 muitas perguntas que foram deixadas no vídeo anterior, né? Como eu tinha falado, eu dividi o vídeo em duas partes, porque o pessoal deixou mais de 40 perguntas e aí o vídeo ficaria um pouco muito longo, né? Mas vamos lá então, gente. Espero que tiveram uma boa semana aí, né? E vamos direto para as perguntas, né? E a primeira pergunta aqui é da Cidinha Ravazzi. Tudo bem, Cidinha? Cara, eu gostaria, se fosse possível, você falar um pouco sobre o metaverso. Porque muita gente viu o Facebook aí por detrás dos bastidores mudando o nome, né? E o metaverso tem a ver com a expansão do que é a internet hoje em dia, mas num universo virtual, né? Você tem a metadata, né? Que são os códigos que estão por detrás desse mundo, né? E que carregam a informação e as características que dão forma a esse mundo digital que nós conhecemos e que engloba inclusive as mídias sociais, né? Ou social medias em inglês, né? E existem projetos, inclusive de países como a Coreia do Sul, de criarem plataformas próprias de realidade virtual e ampliar esse mundo com a utilização ou a junção de tecnologias dos celulares com a própria internet e realidade aumentada, criando-se situações onde você irá ter um mundo virtual muito mais complexo do que um simples jogo como o Roblox ou Minecraft e outras plataformas que existem por aí. Como sabemos, tudo pode ser utilizado a nosso favor ou para nos controlar, né? E é o que me parece, essa tecnologia expandida do metaverso, infelizmente, é uma história, uma via de duas mãos, né? Porque apesar de conter infinitas possibilidades de nós expandirmos essa tecnologia de forma que nós possamos, com a realidade aumentada e o mundo virtual, interagir com simulações que nos tragam muito conhecimento sobre muitas questões aí correlacionadas com as nossas origens, o desenvolvimento da Terra, correlacionado com ciência e outras coisas mais. Essa tecnologia também pode ser utilizada como um fator crucial de controle mental e uma ponte de ligação entre o mundo físico e o mundo extrafísico. Como os senhores sabem, a tecnologia pode ser transformada numa nova droga que o projeto, há muitos anos atrás, acabou apelidando de droga eletrônica, quando utilizada de uma certa maneira para o controle mental das massas. Isso já vem sendo feito, obviamente, através de várias plataformas, inclusive o próprio Facebook, através das plataformas de mídia social em geral, com a divulgação de falsas informações e outras coisas mais que acabam reengenharizando toda uma sociedade e a forma dessa sociedade pensar, né? E esse metaverso é uma das grandes conquistas da IA no mundo físico, porque é um ponto de encontro ou uma região intermediária entre o mundo físico e o mundo extrafísico. E, por incrível que pareça, essa tecnologia poderá propiciar no futuro próximo a conexão dos vivos com os mortos, eletronicamente falando, em uma plataforma ou um local que eu chamo de limbo eletrônico. Eu poderia falar num vídeo com mais calma sobre isso, mas é o que realmente o metaverso é no futuro não tão distante assim. E muitas coisas que se manifestam fisicamente do nosso lado poderão se manifestar no metaverso com maior plasticidade, com maior frequência e com uma área de atuação muito maior, porque afinal de contas o metaverso vai estar conectado à internet. É o que eu posso falar por enquanto do metaverso, não posso aprofundar muito ainda, porque é uma questão muito polêmica e muitas pessoas não entenderiam o que talvez eu estaria dizendo aqui. Então eu deixo um pouquinho
esse assunto um pouquinho mais para frente, porque é um assunto de grande profundidade que tem a ver com grandes mudanças que ocorrerão nos próximos meses e nos próximos anos. Mas vamos lá, Ivete Saito. Tudo bem, Ivete? Cara, estou assistindo lives antigas e algumas você utilizou cantos gregorianos, muito lindos. Obrigado, Ivete. Fico muito feliz que você gostou. O que há por detrás desses cantos? Algo subliminar, meditação? Sempre a mesma melodia? Na verdade, os cantos gregorianos possuem uma frequência de 432 Hz e muitos deles trazem certas sonoridades, certas ondas sonoras que auxiliam a nossa expansão consciencial. Não importa que a letra em latim ou o que venha a se dizer, mas o que mais importa é a frequência. E é por isso que eu andei utilizando muito desses cantos em muitos vídeos do projeto Terra Oculta. Fernando, fim das monarquias é o fim da linhagem, fim de uma nova linhagem. O fim das monarquias significa o reinado das máquinas. O princípio do fim. Ou a meta final. Porque as máquinas, ou mentes máquinas, quase máquinas, ou mente como máquinas, né? Like mind machines em inglês, irão finalmente se enraizar ou se transformar, realizando uma metamorfose de mesclagem com a nossa realidade, através da tecnologia que está sendo implantada, ou vem sendo implantado nos últimos 60 anos. Maria José Terra Povos. Existe um universo sem dualidade? Sim, existe. Existem infinitas possibilidades, Maria. Mari pergunta: Caio, ano que vem, 2022, os técnicos vêm aqui fazer o que eles chamam de alterações necessárias? Sim, infelizmente sim. Já estão aqui, atuando, desde o ano de 2019, final de 2019, para ser mais exato, dezembro. André de Campos Oficial. Tudo bem, André? Caio, você já viu esses dois canais, o Evento Orion e o Despertar Consciencial e o Projeto Comunicação Espacial? Eles falam muitas coisas interessantes que você também fala. Não vi não, André, ainda, mas eu vou procurar ver, sim. Vou procurar ver e vou dar a minha opinião sobre os canais, já que o pessoal está perguntando, né? Mas eu não vi não. Aliás, meu tempo anda um pouco curto, eu para assistir canal, para falar a verdade, fica um pouco difícil, mas eu vou fazer uma forcinha e vou ver sim. Empreendedor Password pergunta: Caio, podemos nos direcionar para dimensões sem características de profundidade, ou seja, com menos proporções geométricas? Meu nome é Pablo Pereira. Tudo bem, Pablo? Sim, podemos sim. Podemos, inclusive, nos direcionar para dimensões sem forma. Olha que interessante. Dimensões onde somente existe um mundo mental, sem forma, coisa que nós não estamos acostumados a lidar. Cara, fala um pouco das ligações que o mundo dos espíritos tem com os extraterrestres. O mundo espiritual basicamente é totalmente controlado pelos alienígenas, que não são extraterrestres, na verdade são alienígenas. E qual a diferença? Extraterrestres vêm de outros sistemas interestelares e alienígenas vêm vindo de outros universos, outras dimensões. A espiritualidade superior terrestre basicamente é totalmente alienígena, que do superior não tem nada, e nem de espiritual. Zero emissões. Tudo bem? Caio, você não acha que os seres extraterrestres são seres de outras dimensões, por isso tem uma ligação com o mundo espiritual? Totalmente. Totalmente, eu acabei de dizer na primeira pergunta, né? Retromáquina. Tudo bem? Caio, por que os crop circles na Inglaterra aparecem por temporada e não o ano todo? Ou seja, aparecem só no meio do ano? Por causa do solstício do verão. No solstício do verão, dia 21 de junho, que começa o verão. Então,
nessa data, abre-se muitos portais, né? Os povos pagãos sabiam muito bem disso. E muitas coisas atravessam esses portais de realidades paralelas ou inclusive do próprio futuro. E é por isso que os crop circles ocorrem como se fosse um tique de um relógio nessa mesma data. E certos seres dão saltos temporais ou interdimensionais nessa data para demarcarem fisicamente linhas paralelas. E é por isso que ocorre somente uma vez por ano, porque essa demarcação ela é só feita inclusive não somente na abertura desses portais, mas também se fosse feita aleatoriamente ou randomicamente, não seria uma demarcação, seria algo confuso que poderia confundir muito mais, mas isso é feito como se fosse um tique de um relógio, obedecendo uma recursão, uma repetição e uma constância. Aí perguntaram aqui, Priscila Suomi. Tudo bem, Priscila? Caio, o que você pensa sobre a mudança na frequência 432 Hz para 440? E qual a implicação disso da vida humana? Como eu já tinha comentado em um documentário há muito tempo atrás, em 1895, acho que 85 ou 95, 1895, o governo italiano ele resolveu baixar uma lei fazendo com que os instrumentos musicais fossem afinados não mais em 432 Hz, mas 440 Hz. A frequência 440 Hz aumenta a pulsação, aumenta a pressão sanguínea, traz uma tensão um pouco maior a nível mental e é utilizado muito para controle mental, né? Não é à toa que na Segunda Guerra Mundial tocava-se músicas a 440 Hz na Alemanha nazista, nos campos de concentração, para que houvesse uma subjugação mental muito mais forte dos seus detentos, inclusive com a introdução não somente de sonoridade e música, mas de outros métodos, por exemplo, métodos químicos como a adição na água de flúor, onde os prisioneiros bebiam água fluorada, né? E o flúor é utilizado para acalmar os prisioneiros. Então, música, frequência, elementos químicos, tudo isso altera a nossa química cerebral e altera o nosso corpo e o nosso mental, por sua vez, né? E é utilizado muitas vezes para quê? Para controlar o ser humano. Alex Carlos, o perfumeiro. Tudo bem, Alex? Olá, Caio. Existe um consenso entre vários ufólogos sobre uma aliança interestelar que está promovendo uma transição na Terra em humanidade. Até que ponto isso é verdade? É tudo achismo, porque a Terra passa por transições automáticas, cíclicas, que são fins de ciclo e início de ciclos, e isso ocorre automaticamente, né? Nós estamos no fim de um ciclo, começando outro. Essa história de aliança galáxia, aliança interestelar, que é falada por muitos canais por aí, é tudo uma grande balela, porque, como eu já falei no hangout passado, esses mesmos canais, essas pessoas não sabem nem como que é um alienígena, definir um alienígena, quanto mais saber agendas dessas entidades, dessas mentes que ocorrem no planeta Terra em relação à nossa raça humana. Então é muita presunção, muitas pessoas falarem muita abobrinha por aí, achando que é dessa ou daquela maneira e que haverá uma transição planetária. A transição planetária sempre ocorreu. A Terra já foi destruída 6 vezes, ou melhor, 6 civilizações já foram destruídas na Terra, e nós não atingimos nenhum tipo de mundo de regeneração nessas destruições e recomeços. Muito pelo contrário, nós voltamos à idade da pedra lascada várias vezes. E como as eras glaciais são cíclicas e outros fenômenos geológicos são cíclicos do planeta, fenômenos sociais e coligados a desenvolvimento de grandes civilizações também são cíclicos. Toda civilização tem sua origem, sua ascensão e sua queda dentro desses ciclos. Mari, tudo bem, Mari? Caio, no início da pandemia mudamos de realidade, senti isso, verdade, mudamos várias vezes.
Empreendedor Password. Caio, é aconselhável compartilhar o projeto Terra Oculta? Sim. Se quiser compartilhar, compartilhe. Ótimo. Assim você vai estar ajudando o projeto, divulgando o projeto Terra Oculta. Wilson Ribeiro. Caio, dos achados arqueológicos do Egito, fico intrigado com a adaga de ferro encontrada no sarcófago do rei Tutankhamon. Se naquela época não existia o ferro, qual seria a procedência dessa faca? Muitas coisas que os egípcios tinham, eles também, não era só também uma coisa paranormal, vindo dos alienígenas, outras coisas mais. Na época, os egípcios eles pegavam muitos meteoros ferrosos que caíam do céu, derretiam esses meteoros e faziam certos instrumentos, achando que aquilo, ou aquele material que caía do céu, era um presente dos deuses. E isso é uma verdade, também. Se bem que no Egito Antigo há uma suspeita da existência de máquinas e artefatos tecnológicos na época. Você tem vestígios em alguns blocos de pedra da Grande Pirâmide, perfurações de perfuradoras elétricas. E isso é muito interessante, muito mesmo. Mas aquilo que eu falei, muitas coisas talvez desapareceram com o tempo e outras coisas foram supressas pelos controladores do mundo. Luke, Caio, sabe sobre algo, sobre um evento solar nos próximos anos? Como eu já falei no Hangout passado, houve um evento solar no século XIX, uma grande tempestade solar, um aumento do fluxo magnético em relação à Terra, e muitas linhas telegráficas e telégrafo foram destruídas, foram fritadas, no Canadá principalmente. Há essa possibilidade, mas não agora, porque o Sol está numa baixa atividade solar. Se houver alguma coisa no Sol, foi provocado com certeza por seres não humanos com algum intento, porque o Sol está na sua maior baixa eletromagnética e praticamente sem manchas solares. Quanto mais manchas solares, mais atividade solar. Quanto menos manchas solares, menos atividade solar. Qualquer atividade que vai ser encontrada no Sol hoje em dia, pode crer que são ou naves gigantescas cruzando o Sol, porque o Sol é utilizado como um portal interdimensional, ou sondas vindas de outras realidades para cá e que passam pelo Sol também. Então, um evento solar nos próximos anos dessa magnitude não é algo esperado. É algo esperado com essa baixa atividade solar, uma mini era glacial. Mas é isso aí, gente. Então eu vou ficando por aqui hoje, né? Respondi essa segunda leva de perguntas. Deixe suas perguntas aqui no canal Projeto Terra Oculta, né? E o projeto vai estar respondendo cada vez mais perguntas. E vou estar fazendo talvez mais alguns vídeos, aí, uns mini documentários sobre alguns assuntos muito polêmicos e interessantes. E vou deixando aqui também esses assuntos aqui subidos no canal, para o pessoal também comentar e o pessoal também discutir e trocar informações. Então é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui no Projeto Terra Oculta. Tenha uma boa semana, muita energia, muita paz. E a gente vai se falando aqui no projeto. E trago também seus relatos, deixem suas experiências. Se bem que apesar do projeto não ter respondido algumas coisas que o pessoal deixou, deixei aquele vídeo do UFO, deixei isso, deixei aquilo, aquela foto. O projeto está analisando sim, eu vou respondendo aos poucos, conforme o tempo. E muita coisa interessante me mandaram, inclusive na área de transcomunicação, gravações e outras coisas mais. Então é isso aí, gente. Um grande abraço a todos, muita paz, muita prosperidade e a gente vai ficando por aqui no Projeto Terra Oculta. Então, até mais, pessoal.